Salve, amada igreja, na gloriosa paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Meus amigos, boa noite. Eu gostaria de, nessa noite, estar falando sobre a tarefa suprema da igreja, a evangelização. Texto base, Marcos 16:15. Para nossa introdução, a igreja do Senhor, a igreja foi instituída pelo Senhor Jesus com vários objetivos: louvor, adoração, a comunhão dos crentes, a evangelização. E de todas as tarefas, a evangelização é sem dúvida a tarefa prioritária, porque isso ficou como função, como continuidade para nós continuarmos a obra de Cristo, a obra dos apóstolos. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos realmente fazermos a diferença. Nós temos que continuar essa obra de evangelização, de pregar o evangelho, de pregar o reino, de mostrar para as pessoas que Jesus salva, que o mesmo Jesus que esteve lá em Jerusalém é o Jesus que permanece hoje para resgatar e para derramar da graça poderosa dele sobre a vida de todas as pessoas. Ele veio para salvar aqueles que necessitam de serem salvos. Vamos destacar 3 palavras para este assunto: mundo, suprema e igreja. Primeiro, mundo. Jesus morreu para o mundo inteiro. 1 João 2:2. Ele não morreu para um determinado grupo de pessoas, ele não morreu para um determinado nível de pessoas. Jesus morreu por todas as pessoas, indistintamente, sem cor de raça, credo religioso, sem cor de pele. Ele morreu por todos foram resgatados e comprados pela profundidade do grande amor de Cristo. Ele completou a obra. A nossa visão é limitada à nossa comunidade local. Jesus não olhava assim. Jesus olhava, a visão dele era global. E nós também, nós precisamos olhar a nossa visão global. Eu olho para o versículo mais chave que tem em toda a Bíblia. Atos 1:8, que fala para nós que nós precisamos ser testemunha, primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, Samaria e os confins da terra. Nós precisamos começar em algum tempo, em alguma hora. A obra é nossa, nós não podemos mais ficar parados, precisamos perceber o que está mais além. Se pudermos nos afastar o suficiente da terra, talvez pudéssemos ver o mundo como Deus vê. Deus olha para o mundo como um todo, fazendo parte de um mesmo todo, e nós precisamos compreender isso, meu querido. Nós somos chamados para fazermos a diferença no mundo. Nós somos uma carta aberta, o mundo está nos lendo. Por que você está na igreja? Você já parou para pensar essa visão de mundo? Você já olhou para essa visão como Deus vê? Como Deus não olha para as grandes riquezas, Deus olha para o maior tesouro que Ele tem, que são almas. E deve ser também nós, como igreja do Senhor, nós somos chamados para dar continuidade nesse trabalho gigantesco e maravilhoso que tanto agrada ao nosso Deus. A visão de Deus é do mundo inteiro, continentes, países, ilhas, etc. Empresários, trabalhadores, favelados, drogados. Ele tem amor por todos os habitantes do mundo, Jeremias 31:3. O amor dele alcança todos os níveis. O amor dele é sem limites, sem fronteira. Ele amou o mundo inteiro. A visão de Deus é visão de mundo. Nós precisamos compreender que nós não podemos mais viver como se nós estivéssemos inseridos num mundinho nosso. Nós precisamos olhar para o mundo como Deus olha, como um todo, de uma maneira global. Nós precisamos olhar para as pessoas que estão sofrendo, estão padecendo e que estão precisando de ouvir um Jesus te ama. Nós precisamos compreender isso. A outra palavra que nós vamos olhar, suprema. O que é algo supremo? É de muita importância. É algo indecifrável. Tamanha importância que existe, suprema. Algo acima da média. É algo que nós não podemos mais darmos de ombro, que não é conosco. Sem dúvida, a tarefa suprema da igreja é a evangelização do mundo, é a obra missionária.
Nós precisamos compreender isso, amado. A hora é urgente, Jesus está voltando. O que nós temos feito? Se colocarmos a obra evangelística em primeiro lugar, a vida da igreja, todas as demais coisas serão acrescentadas quando nós colocamos missões em primeiro lugar. A visão da igreja precisa ser visão missionária, visão de missões, visão de evangelização da terra. Nós precisamos compreender isso, meu amado. O Senhor nos chamou com essa tarefa e nós não podemos mais ficar paralisados, estáticos. Provérbios 11:30. A igreja pode fazer muita coisa importante e até mesmo necessária para a sociedade. Mas se descuidar da obra evangelística, está fadada a desaparecer. Apocalipse 3,16. Nós temos que trabalhar, meu amado. Nós temos que cumprir a nossa visão missionária, visão de alcançar nações, povos, continentes. É tarefa suprema nossa. Nós precisamos olhar para isso, meu querido. A igreja não é um pronto-socorro. A igreja não é lugar para você ficar ali. Eu era doente, agora eu sarei e tal, então eu preciso trazer as pessoas doentes para nós. Precisamos levar Jesus para as pessoas. Quem cura é Jesus. Jesus não está prioritariamente dentro de quatro paredes. Jesus conquistou tudo para nós. Jesus nos fez livres e Ele também é livre, por isso que Ele nos deu liberdade. Nós precisamos compreender e passar isso para as pessoas. A igreja não é uma organização financeira. Nós não fomos chamados para montarmos um grande conglomerado de empresas. Funcionar como empresa tem que dar lucro. Nós somos chamados para ajudar quem precisa. É a tarefa suprema. Nós somos chamados para caminhar com quem está precisando de ajuda. Nós não fomos chamados, meu amado, para juntar recursos, para amelhar recursos financeiros, crescer a igreja financeiramente, encher a conta no banco de dinheiro. Nós somos chamados para socorrer as pessoas, para ajudar pessoas. A igreja não é uma empresa construtora. Nós não precisamos construir templos. Paulo seria uma verdadeira decepção no nosso mundo de hoje, porque ele não construiu nenhum palácio. Ele não construiu nenhum palácio. A igreja hoje, se ela não construir palácios, ela não é igreja. Deus não está nela. Nós precisamos compreender. A igreja não foi chamada para ser uma empresa construtora. Ela foi chamada para alicerçar vidas, para trabalhar em corações, para alcançar os pecadores. A igreja não é um clube social. Ela não foi chamada para você brincar de faz de conta. Ela não foi chamada para divertimento. Ela foi chamada com uma obra séria. Evangelizar é coisa séria. Evangelismo é coisa séria. Falar para as pessoas do amor de Jesus faz diferença na vida de pessoas. A igreja é uma rede de pescar almas. A igreja é o lugar de pescar almas, de alcançar as almas que estão perecendo aí fora. O mundo não tem nada para oferecer, meu amado, mas a tarefa suprema da igreja é pescar almas, é lançar a rede. E nós só lançamos a rede quando nós evangelizamos, quando nós falamos do amor de Jesus. A terceira palavra, igreja. A tarefa de evangelização não é apenas do ministério de evangelização, é da igreja toda. Todos os membros devem se envolver nessa tarefa, orando por essa tarefa de evangelização, contribuindo financeiramente, indo. Nós precisamos compreender missões se faz com os joelhos dos que ficam, com a mão dos que contribuem, com os pés dos que vão. Nós precisamos compreender essa missão da igreja. A igreja foi chamada para isso, para ser uma igreja missionária, uma igreja audaciosa. Todos os demais ministérios da igreja devem convergir para a evangelização. Tudo deve resumir na evangelização. A evangelização é a obra prioritária da igreja. O departamento de música, o trabalho do Ministério de Jovens é para evangelizar os jovens, o trabalho do Ministério é voltado para a evangelização, o trabalho do Ministério de Ação Social deve ser para alcançar almas. Tudo deve se resumir, meu amado, em sermos ganhadores e caçadores de almas. Foi para isso que nós somos chamados, foi para isso que nós somos comissionados, e é para isso que o Senhor determinou que nós avançássemos, que nós fôssemos atrás das almas. Foi para isso, meu amado, que o livro de Atos dos Apóstolos não foi concluído, ele não foi terminado. Lá não tem a doxologia final. Lá está entreaberto. Por quê?
porque nós é que vamos terminar o livro de Atos com a nossa função como igreja de evangelizar onde ainda não chegou o evangelho, de falar do amor de Jesus, dizer que Jesus salva, que Jesus liberta. Nós precisamos compreender a nossa função. Então essas 3 palavras, o mundo, Supremo e igreja, nós precisamos olhar, meu amado, é tarefa prioritária, nós não podemos parar, nós temos que avançar sempre. E para concluir, para refletir, quando eu avisar ao perverso, certamente morrerás se tu não avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida. Esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. A nossa responsabilidade é urgente, é premente e muito forte. Nós precisamos compreender que nós somos chamados para fazer a diferença na vida de pessoas. Olhe para você como igreja evangelizadora, como igreja preocupada em missões, como igreja que vai, como igreja que contribui, como igreja que caminha obedecendo ao ID de Jesus. Nós precisamos compreender isso, meu amado. A nossa tarefa como igreja é evangelização, é evangelizar a terra, é evangelizar aqueles que necessitam, é evangelizar aqueles que não encontraram com Jesus. É a nossa função como igreja do Senhor. Eu gostaria de deixar isso para você nessa noite, para que você meditasse, para você começasse a mudar a tua estrutura como igreja. É o que nós gostaríamos de te agradecer nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.